Bom dia. Hoje vamos começar a falar sobre a construção do santuário. No capítulo 35, do versículo 4 ao versículo 35, vamos falar sobre as ofertas do tabernáculo. Depois, no capítulo 36, do versículo 1 ao versículo 7, as obras do santuário. Do versículo 8 ao versículo 38, o santuário. Vamos ler 4 capítulos. No capítulo 37, do versículo 1 ao versículo 29, a arca e os móveis sagrados. E do capítulo 38, do versículo 1 ao versículo 7, o altar dos holocaustos. Do versículo 8 ao versículo 20, a bacia e o átrio. E do versículo 21 ao versículo 31, balanço dos metais utilizados. As ofertas do tabernáculo. Moisés disse a toda a assembleia dos israelitas: Eis o que o Senhor ordenou: separai de entre vós uma oferta para o Senhor. Todo homem de coração reto trará esta oferta ao Senhor: ouro, prata, bronze, púrpura, violeta e escarlate, carmesim, linho fino, pele de cabra, pele de carneiro tingida de vermelho, pele de golfinho, madeira de acácia, óleo para o candelabro, aromas para óleo da unção e para o incenso odorífero, pedras de ônix e pedras de engastes para o efode e o peitoral. Venham todos aqueles dentre vós que são hábeis e executem tudo o que o Senhor ordenou: o tabernáculo, sua tenda, sua coberta, suas argolas, suas tábuas, suas travessas, suas colunas e seus pedestais, a arca e seus varais, a tampa e o véu de separação, a mesa com os varais, todos os seus utensílios e os pães para a proposição, o candelabro e seus acessórios, suas lâmpadas e o óleo para a iluminação, o altar dos perfumes e seus varais, o óleo para a unção e o perfume para as incensações, o véu para a porta da entrada do tabernáculo, o altar dos holocaustos, sua grelha de bronze, seus varais e todos os seus acessórios, a bacia com seu pedestal, as cortinas do átrio, suas colunas, seus pedestais e a cortina da porta do átrio, as estacas do tabernáculo, as estacas do átrio com suas cordas, as vestes litúrgicas para o serviço do santuário, os ornamentos sagrados do sumo sacerdote Arão e as vestes de seus filhos para as funções sacerdotais. Toda a assembleia dos israelitas retirou-se de diante de Moisés, e então todas as pessoas de boa vontade e de coração generoso vieram trazer as suas oferendas ao Senhor, para a construção da tenda da reunião, para o seu culto e para a confecção dos ornamentos sagrados. Homens e mulheres, todos aqueles que tinham coração generoso, trouxeram brincos, fivelas, anéis, colares, joias de ouro de toda espécie, cada um apresentando a oferta de ouro que dedicava ao Senhor. Todos os que tinham em sua casa púrpura, violeta, escarlate, carmesim, linho fino, pele de cabra, pele de carneiro tingida de vermelho e pele de golfinho, os trouxeram. Todos os que puderam apresentar uma contribuição em prata ou em bronze, trouxeram-no ao Senhor. Todos os que tinham em sua casa madeira de acácia útil ao serviço do culto, a trouxeram. Todas as mulheres habilidosas fiaram com suas próprias mãos e trouxeram seu trabalho: púrpura, violeta, escarlate, carmesim e linho fino. Todas as mulheres habilidosas que tinham o gosto de fiar os pelos de cabra fizeram-no. Os chefes do povo trouxeram pedras de ônix e outras pedras de engastes para o efode e o peitoral, aromas e óleos para o candelabro, óleo de unção e incenso perfumado. Todos os israelitas, homens ou mulheres, impelidos pelo seu coração a contribuir para alguma das obras que o Senhor tinha ordenado pela boca de Moisés, trouxeram espontaneamente suas ofertas ao Senhor. Moisés disse aos israelitas: Vede, o Senhor designou Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, encheu de um espírito divino para dar-lhe sabedoria, inteligência e habilidade para toda sorte de obras, invenções, trabalho em ouro, em prata, em bronze, gravação de pedras de engaste, trabalho de madeira, execução de toda a espécie de obras. Concedeu-lhe também o dom de ensinar, assim como de Oliabe, filho de Aquisameque, da tribo de Dan. Dotou-os de talento para executar toda sorte de obras de escultura e de arte, de bordados em estojo de púrpura, violeta e escarlate, de carmesim e de linho fino, e para execução, assim como projeto, de toda a espécie de trabalhos. Obras do santuário. Bezalel, Oliabe e todos os homens prudentes que o Senhor dotou de inteligência e habilidade para saber executar todos os trabalhos necessários ao serviço do santuário, conformaram-se inteiramente às instruções recebidas do Senhor. Moisés chamou Bezalel, Oliabe e todos os homens prudentes que o Senhor tinha dotado de inteligência, todos os que eram impelidos pelo seu coração a empreender a execução desse trabalho. Levaram todas as ofertas para os israelitas haviam trazido a Moisés para a execução dos trabalhos necessários a serviço do santuário. E como o povo continuasse cada manhã a trazer espontaneamente ofertas, os homens prudentes que executavam os trabalhos do santuário deixaram a obra que estavam fazendo e vieram dizer a Moisés: O povo traz muito mais do que é necessário para a execução do trabalho que o Senhor ordenou. Então, por ordem de Moisés, fez-se no acampamento essa proclamação: que ninguém, nem homem nem mulher, traga mais ofertas para o santuário. Assim o povo foi proibido de trazer mais. O material trazido era mais que suficiente para tudo que tinha que ser feito. O santuário. Os mais hábeis entre os operários construíram o tabernáculo, 10 cortinas de linho fino retorcido, púrpura, violeta, escarlate e carmesim com querubins artisticamente bordados. O comprimento de cada cortina era de 28 côvados, sua largura de 4 côvados, e tinha todas as mesmas dimensões. Juntaram as cortinas 5 por 5. Laços de púrpura violeta foram colocados na orla da cortina, que rematava esses dois grupos. Foram postos 50 laços
na primeira cortina e 50 na extremidade da última cortina do segundo grupo, situadas bem em face umas das outras. As cortinas foram pregadas uma à outra por meio de 50 colchetes de ouro, de modo que o tabernáculo formou um todo. Fizeram-se em seguida cortinas de pele de cabra para formar uma tenda sobre o tabernáculo. Foram feitas 11 dessas cortinas. O comprimento de uma delas era de 30 côvados, a sua largura de 40 côvados, e tinha todas as mesmas dimensões. 5 dessas cortinas foram juntadas de um lado e 6 do outro. 50 colchetes foram colocados na orla da última cortina de um desses grupos e 50 na orla da última cortina do segundo. Depois fizeram 50 colchetes de bronze para unir as peças, de modo que a tenda formasse um todo. Foi feita a cobertura da tenda de pele de carneiros, tingidas de vermelho, sobre as quais se colocou uma cobertura de pele de golfinho. As tábuas do tabernáculo foram feitas de madeira de acácia, colocadas verticalmente. As tábuas tinham 10 côvados de comprimento e 1 côvado e meio de largura. Cada tábua tinha 2 encaixes ligados um ao outro. Assim se fez com todas as tábuas do tabernáculo. Fizeram para o lado meridional do tabernáculo ao sul 20 tábuas. Puseram sobre essas 20 tábuas 40 suportes de prata, 2 sobre cada tábua para seus 2 encaixes. Para o segundo lado do tabernáculo ao norte fizeram 20 tábuas com 40 suportes de prata, à razão de 2 por tábua. Para o fundo do tabernáculo ao ocidente fizeram 6 tábuas. Para os ângulos do tabernáculo ao fundo fizeram 2 tábuas. Elas eram emparelhadas desde a base, formando juntas um só todo até o alto, na primeira argola. O mesmo se fez com as 2 tábuas colocadas nos ângulos. Havia, pois, 8 tábuas com seus suportes de prata, em número de 16, 2 sobre cada tábua. Fizeram em seguida 5 travessas de madeira de acácia para as tábuas de um dos lados do tabernáculo. 5 para as tábuas do segundo lado e 5 para as que estavam do lado posterior do tabernáculo ao ocidente. A travessa central estendia-se ao longo das tábuas de uma extremidade à outra. Recobriam de ouro essas tábuas e se lhes puseram argolas de ouro, pelas quais passaram as travessas, recobertas também de ouro. Foi feito o véu de púrpura violeta e escarlate, de carmesim e linho retorcido, onde foram bordados artisticamente alguns querubins. Fizeram para ele 4 colunas de madeira de acácia, revestidas de ouro, com pregos de ouro, e fundiram para elas 4 pedestais de prata. Para a entrada da tenda foi feito o véu de púrpura violeta e escarlate, de carmesim e linho retorcido, artisticamente bordado. Fizeram para suspender esse véu, 5 colunas, munidas de ganchos, recobriram de ouro seus capitéis e suas vergas. Seus 5 pedestais foram feitos de bronze. Momento aprendizagem advindo da palavra de Deus. Capitéis. Capitéis são a parte superior de uma coluna, de uma pilastra, de um balaustre. Eu vou colocar uma fotinha aqui pra vocês do que seria essa parte da pilastra. E no sentido bíblico, os capitéis é um elemento arquitetônico da pilastra, né? Que fica na parte superior da pilastra, sustentando o teto, digamos assim. Mas que se usava geralmente só em construções de templos ou qualquer outra construção que fosse vinculada a algo sagrado. Vergas seria uma vara flexível e delgada, um junco em que se fabricam cestos, por exemplo. Poderia ser uma barra metálica, né, como eles estavam usando para construir o templo de ouro, prata, bronze, mas que ela tinha que ser flexível. Bom, a interpretação desses 2 capítulos é que Moisés conseguiu todo o material para poder construir o tabernáculo com a ajuda dos israelitas, das pessoas, né, dos homens e mulheres de bom coração, que se sentiram tocados pelo Espírito Santo para fazer a doação de todos os materiais necessários. As 2 pessoas que Deus selecionou para estarem construindo o tabernáculo aceitaram essa missão e aparentemente a realizaram com maestria. E houve um momento em que Moisés precisou pedir para a população parar de levar as coisas porque já havia material suficiente. Então Deus não quer que nós demos mais do que o que Ele precisa. Isso é muito interessante. Deus não quer abusar de nós, que nós passemos de algum limite. Ele nos testa, sempre testa nossas capacidades. Ele nos aprimora, Ele nos dá dons para que nós possamos executar o que é necessário. Nós contamos com a ajuda da comunidade para poder fazer algo que beneficie a todos. Nós não estamos sós nesse mundo. Eu acho que isso é outra coisa que ele quer mostrar nesses 2 capítulos. Mas não precisa nada além do necessário. A arca e os móveis sagrados. Bezalel fez a arca de madeira de acácia. Seu comprimento era de 2 côvados e meio, sua largura de 1 côvado e meio e sua altura de 1 côvado e meio. Cobriu-a de ouro puro por dentro e fez-lhe por fora ao redor uma bordoadura de ouro. Fundiu para ela 4 argolas de ouro e pô-las nos seus 4 pés, 2 de um lado e 2 do outro. Fez varas de madeira de acácia revestidas de ouro, que passou por argolas colocadas dos lados da arca para poder transportá-la. Fez uma tampa de ouro puro, cujo comprimento era de 2 côvados e meio e a largura de 1 côvado e meio.
Fez 2 querubins de ouro feitos de ouro batido nas 2 extremidades da tampa, um de um lado e outro de outro, de maneira que faziam um corpo com as 2 extremidades da tampa. Esses querubins, com as faces voltadas um para o outro, tinham as asas estendidas para o alto e protegiam com elas a tampa, para a qual tinha as faces inclinadas. Fez a mesa de madeira de acácia, seu comprimento era de 2 côvados, sua largura de 1 côvado e sua largura de 1 côvado e sua altura de 1 côvado e meio. Recobriu-a de ouro puro e fez ao seu redor uma bordoadura de ouro. Cercou-a de uma argola de 1 palmo de largura, com uma bordoadura de ouro corrente em toda a volta. Fundiu para a mesa 4 argolas de ouro, que fixou aos 4 ângulos de seus pés. Essas argolas, colocadas à altura da orla, eram destinadas a receber os varais que serviriam para transportar a mesa. Fez varais de madeira de acácia revestidos de ouro, para servir ao transporte da mesa. Fez de ouro puro os utensílios que deveriam ser colocados sobre a mesa, os vasos, as xícaras, os copos e as taças necessárias às libações. Fez o candelabro de ouro puro, de ouro batido, com seu pé e sua haste, seus cálices, seus botões e suas flores formavam um todo com ele. 6 braços saíam de seus lados, 3 de um lado e 3 do outro. Em um braço havia 3 cálices em forma de flor de amendoeira, com um botão e uma flor. Na segunda haste havia 3 cálices em forma de flor de amendoeira, com um botão e uma flor. E assim por diante até os 6 braços que saíam do candelabro. No próprio candelabro havia 4 cálices em forma de flor de amendoeira, com seus botões e suas flores. Um botão sobre os 2 primeiros braços que saíam do candelabro, um botão sobre os 2 braços seguintes e um botão sobre os 2 últimos. E assim era com 6 braços que saíam do candelabro. Esses botões de seus braços faziam o corpo com o candelabro, formando ao todo uma só peça de ouro puro batido. Fez 7 lâmpadas de ouro puro e fez de ouro puro as suas espevitadeiras e os seus cinzeiros. Empregou um talento de ouro puro na confecção do candelabro e seus acessórios. Fez o altar dos perfumes de madeira de acácia, seu comprimento foi de 1 côvado e sua largura de 1 côvado. Era quadrado e tinha 2 côvados de altura. Seus chifres faziam corpo com ele. Cobriu de ouro puro a sua parte superior e os seus lados ao redor de seus chifres e pôs uma bordadura de ouro ao redor. Fez para ele 2 argolas de ouro que foram colocadas abaixo da bordadura de 2 lados e serviram para receber os 2 varais destinados ao seu transporte. Fez varais de madeira de acácia revestidos de ouro e fez também o óleo para a unção santa e o perfume aromático composto segundo a arte do perfumista. O altar dos holocaustos. Fez o altar dos holocaustos de madeira de acácia, seu comprimento foi de 5 côvados, sua largura de 5 côvados, era quadrada, e sua altura de 3 côvados. Em seus 4 ângulos pôs chifres que faziam corpo com o altar, e cobriu-o de bronze. Fez todos os utensílios do altar, o cinzeiro das vasos, bacias, os garfos e os brasilhos, tudo de bronze. Fez no altar uma grelha de bronze em forma de gelosia, que colocou embaixo sobre o rebordo saliente do altar, até a metade de sua altura. Para os 4 cantos da grelha de bronze, fundiu 4 argolas destinadas a receber os varais. Fez os varais de madeira de acácia revestidos de bronze, introduziu-os nas argolas ao longo do altar para poder transportá-lo, e fez o altar oco, de tábuas. A bacia e o átrio. Fez a bacia de bronze e seu pedestal de bronze com os filhos das mulheres que faziam serviço à entrada da tenda da reunião. Depois fez o átrio. Do lado meridional, ao sul, fez cortinas de linho retorcido numa extensão de 100 côvados, bem como 20 colunas sobre 20 pedestais de bronze. Os pregos das colunas e suas veigas eram de prata. Do lado norte, as cortinas tinham 100 côvados de extensão e havia 20 colunas com seus pedestais de bronze. Os pregos das colunas e suas veigas eram de prata. Do lado do ocidente, elas tinham 50 côvados com 10 colunas e seus 10 pedestais. Pela frente, do lado oriental, 50 côvados. Havia de um lado 15 côvados de cortina com 3 colunas e 3 pedestais. E do outro lado, isto é, de um e o outro lado da porta do átrio, 15 côvados de cortina com 3 colunas e 3 pedestais. Todas as cortinas do recinto do átrio eram de linho retorcido. Os pedestais das colunas eram de bronze, os pregos das colunas e suas veigas de prata, e seus capitéis recobertos de prata. Todas as colunas do átrio eram ligadas entre si por veigas de prata. A cortina da porta do átrio era uma obra bordada, de púrpura violeta escarlate, de carmesim e linho retorcido. Seu comprimento era de 20 côvados e tinha 5 côvados de altura, segundo a largura das cortinas do átrio. Suas 4 colunas e seus 4 pedestais eram de bronze, os pregos e as veigas de prata e seus capitéis revestidos de prata. Todas as estacas para o tabernáculo e para o recinto do átrio eram de bronze. Balanço dos metais utilizados. Eis a soma dos materiais utilizados para o tabernáculo. O tabernáculo do testemunho, soma feita por ordem de Moisés e aos cuidados dos levitas sob a direção de Itamar, filho do sacerdote. Arão. Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, fez tudo o que o Senhor tinha ordenado a Moisés, com a ajuda de Oliabe, filho de Aquizemeg, da tribo de Dan, perito em escultura, com invenções em bordado de púrpura violeta escarlate, de carmesim e linho fino. Total do ouro utilizado para todos os trabalhos do santuário. O ouro das ofertas subiu a 29 talentos e 730 ciclos do santuário. A prata recolhida dos membros da Assembleia que foram recenseados elevou-se a 100 talentos e 1.775 ciclos do santuário. Isso vinha a ser uma beca por peça, ou seja, meio ciclo peso do santuário. De todos os que foram recenseados da idade de 20 anos para cima, ou seja, de 603.550 homens, os 100 talentos de prata serviram para fundir os suportes dos santuários
e as cortinas, 100 pedestais para os 100 talentos, ou seja, 1 talento por pedestal. Com os 1.775 ciclos, fizeram-se os pregos para as colunas, o revestimento dos capitéis e as vergas de junção. O bronze das ofertas subiu a 70 talentos e 2.400 ciclos. Com ele fizeram-se os pedestais colocados à entrada da tenda da reunião, o altar de bronze com a grelha de bronze e todos os utensílios do altar, os pedestais do recinto e da porta do átrio, todas as estacas do tabernáculo e todas as estacas do recinto do átrio. Momento da aprendizagem divina da palavra de Deus. Espevitadeira. Ela é usada para espevitar, ou melhor, cortar o pavio de velas e de candelabros, né? Puxa um pouco o pavio e corta a parte queimada, o que resultava em uma chama mais forte. No sentido bíblico, a intenção de cortar o pavio era para poder se associar a um despertar espiritual, uma renovação da fé ou uma busca por alguma sabedoria divina. Átrio. É um pátio interno fechado por aulas de construções vazadas de arcadas, né? Elas são cheias de arcadas. Com relação à arquitetura histórica, né? É uma sala principal que ela dá continuidade à entrada da casa no mundo romano, né? Na antiguidade romana. E no sentido bíblico, eram santuários de orações e para oferendas, onde os cristãos primitivos iam para cultuar, né? Especialmente o Senhor dos Senhores, o Deus. Bom, minha interpretação sobre esses 2 últimos capítulos é que tudo aparentemente foi feito de acordo com o que Deus quis, por conta dos dons que Ele deu aos seus designados, e foi prestada conta de toda a doação do povo israelita. Veremos o que acontece nos próximos 2 capítulos, 39 e 40, onde nós terminamos de falar sobre a construção do santuário.